Oi, pessoal, e aí, tudo bem? Como vocês estão? Para quem não se lembra de mim, eu sou a Juliana, do canal Metanoia. Como já diz o nome do nosso canal, Metanoia, uma mudança de mentalidade, para que possamos cada vez mudar nossa mente para melhor. O tema de hoje é identidade. E aí, como tá a sua identidade? Como tá a identidade dos teus filhos? Identidade. Não é RG, identidade, a tua identidade do céu, a tua identidade. O que eu trago hoje é um fato curioso. Às vezes parece que não é nada, parece que não é sério, mas é sério. E o que eu tenho para falar para vocês hoje é contar mais um pouquinho do meu testemunho de infância. E eu tenho ouvido algo parecido, repetir, às vezes com outras pessoas, com outras crianças. E eu acho que nós mães, os pais, nós deveríamos estar mais atentos a esses pequenos detalhes. Como eu sempre digo, os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Então, fiquem até o fim do vídeo que vocês vão entender o que eu estou falando, tá bom? Como eu estava dizendo para vocês, outro dia eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela comentou que ouviu as crianças brincando na rua e eles chamam de alguns apelidos que deturpam a imagem das crianças, que tentam desfocar do que realmente é. Muitas vezes eles não entendem o que estão falando, mas nem sabem o peso do que eles estão falando, mas pode gerar uma disfunção na identidade dessa criança quando adulto. Deixa eu explicar para vocês. As crianças estão brincando na rua, de repente você é um burro, você é isso, você é uma seca, você é um gordo, você é isso, você é aquilo. As crianças, na tua inocência, eles podem pensar que isso não vai mudar nada, mas em muitos podem não mudar, pode não ter nada, passa despercebido, mas muitas crianças podem guardar aquilo para você como se realmente essa fosse a verdadeira identidade delas. O que eu quero dizer para vocês é que quando eu era criança, eu lembro que na escola a gente era muito pobre. E eu lembro que na escola eu era taxada por bocão, por ter a boca grande, por ter a testa grande, por quatro olhos. Muito tempo da minha vida eu andei reprimida. Eu não conseguia, a gente por ser muito pobre, a gente não tinha fácil acesso ao pão francês. A gente comia bolinho, pingado, era tudo muito simples. E às vezes eu lembro quando tinha cachorro quente na escola, nossa, eu amava cachorro quente, amo até hoje. Mas eu gostava muito de cachorro quente e não comia, porque muitas pessoas da minha sala de aula, dali do meu convívio, meus colegas de classe, ficavam olhando eu comer para ver o tamanho da minha boca. Me chamavam de bocão. E eu, por ter vergonha daquele. Na época era bullying, a gente não sabia nem o que era só como se tivesse alguém xingando. E eu tinha vergonha de comer, eu não comia, eu passava vontade de comer por causa da minha boca, por causa do tamanho da minha boca. E eu passei muito tempo pensando, eu tenho a boca grande, nossa, eu olhava a boca de todo mundo, achava que eu era deformada por ter a boca grande. E outros me chamavam de testão, de testa de molar machado. Eu cresci um bom tempo, tanto que assim que eu tive condições, que eu cresci, fiquei de maior, eu alisei meu cabelo para disfarçar a testa. Eu ficava puxando para disfarçar para ninguém perceber que eu tinha um testão. Então, aquilo deturpava a minha imagem. Eu não era o testão, mas eu tinha aquela visão de mim. Então, por muito tempo eu fugi de mim. Eu não passava batom para não realçar o tamanho da minha boca. Alisava o meu cabelo para disfarçar o tamanho da testa. E tinha vergonha de usar óculos porque ia ser chamada de quatro olhos. Eu lembro que teve uma época que eu só usava óculos dentro da sala de aula para ninguém ficar me chamando de quatro olhos, para os outros não ver que eu usava óculos. É o que eu quero dizer com isso. Hoje em dia não existe muito mais, mas ainda existe das crianças sofrerem isso. Eu vejo que muitos pais, eu já vi isso, vai falar com o teu filho, de repente tá fazendo um deverzinho ali, uma tarefinha de casa, uma lição de casa. Ai, você é um burro, você não consegue, você não aprende, coisa assim, tal assim. O que eu venho trazer hoje é cuida o que você fala pro teu filho. Nós já aprendemos que a palavra tem poder. A palavra tem poder, você tem que cuidar o que você libera no seu filho. O que a gente lança para fora nunca volta vazio.
E a gente tem que tentar lançar coisas boas. Teu filho tá com um problema na escola, conversa com ele, vai dar tudo certo. Tu tá ensinando, não tá conseguindo aprender, você vai conseguir, filho. Não, você é um burro, você... Porque a criança pode crescer com aquela imagem de que, eu sou um burro, eu não vou conseguir mesmo, eu nasci, eu sou assim, eu poderia ter crescido, eu sou assim, sou feia, sou bocuda, eu sou... Tipo, não, você tem que mudar, muda. Muita gente hoje, da minha idade, eu vejo que eles vivem num mundo fechado, eles têm medo. Tipo, eles pensam que uma boca grande, uma testa vai mudar a sua identidade. Não vai mudar a sua identidade. Deus fez você, Ele me fez, nos fez a imagem e semelhança dele. Se Ele me fez assim, desse jeito, é porque Ele me queria assim. Hoje eu consigo entender isso. Mas muito tempo da minha vida eu me via como aquela pessoa que eles taxavam lá na escola, na infância. Eu me via daquela forma. E não é assim que eu sou. Não foi assim que meu pai me fez. E eu tava lembrando, esses dias o meu filho foi pra escola, quando eu falo da gente capacitar os nossos filhos pro mundo. Porque lá fora, pra te diminuir, vai ter muitas pessoas. Pra achar o teu defeito, você pode ter 1000 qualidades. Eles vão achar um defeitinho pra tentar te prejudicar, tentar ficar falando naquele defeito. Eu lembro que meu filho estava estudando, ele ia ter uma prova na escola que ia ter que decorar na parte, acho que era sobre a África que ele tinha que estudar, daí eram muitos países, estados, que ele nunca ouviu falar, e ia ter uma prova sobre isso. E ele já chegou da escola todo preocupado, mãe, eu não vou conseguir, é muito difícil, é muita coisa, e uns nomes bem estranhos que a gente nunca ouviu falar. E daí eu falava, filho, estuda, você vai conseguir. Daí ele me mostrou, eu realmente era muita coisa, daí eu pensava, nossa, vai ser difícil, mas eu não soltei da boca pra fora, é difícil. Eu soltei, você vai conseguir, eu sei que você vai conseguir, você estuda, você vai conseguir. Daí eu falei, ainda que você não consiga tirar 10, você vai conseguir. E ele preocupado, eu falei, estuda, só faz a tua parte, estuda e confia que você vai conseguir. Daí no dia que, todo dia na hora do almoço eu falo com ele, daí um pouco antes de ir pra escola, daí ele falou, mãe, é hoje a prova. Ele falou, eu não vou conseguir, mãe, é muita coisa. Daí eu falei, não, você vai conseguir, você não precisa tirar 10, você conseguindo tirar um 7, um 8 já é maravilhoso, 6 é maravilhoso, você vai conseguir. Era muito, todos os estados, os países e estados, era muito. Daí eu falei assim, olha filho, se você conseguir um pouco, você já venceu, porque você nunca ouviu falar nesses países, nesses estados, que é bem fora da nossa realidade. E daí ele foi pra escola e tal, fez, e eu falei pra ele, eu confio em você, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Ainda que na minha mente eu tava pensando, eu não lembrava mais nenhum nome dos estados que ele tinha falado, mas eu falei, você vai conseguir. E eu acredito que ele foi confiante de que ele iria conseguir. E realmente ele conseguiu. Ele fez a prova e ele tirou 10 na prova. Ele conseguiu. Ainda que ele não tivesse tirado 10, tivesse tirado 8, tivesse tirado 9, 7, 6, ele ganharia meus parabéns porque ele tinha conseguido. Ainda que ele tivesse tirado 5, ele teria meus parabéns porque ele conseguiu. E o que eu quero dizer é se nesse mesmo cenário eu falasse, não, filho, realmente é muito difícil, você não vai conseguir, ou se eu falasse, como você é um burro, coisa assim, é difícil, a criança já é com aquela mentalidade, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não vou conseguir, pronto. Nem iria tentar. O que eu quero dizer pra vocês é isso, tipo, tenta mudar a mentalidade de derrota, que muita gente... às vezes eu vejo as crianças erram, os pais gritam e batem na cabeça, isso me irrita de ver essas coisas, mas ainda existe isso. Pensa na geração que você está educando. Não é a gente quer mudar o mundo, quer mudar o Brasil, quer mudar o mundo. Começa por dentro de casa. Começa mudando a educação que você tem com teu filho. Aquele amiguinho lá na rua que ficou chamando o outro amiguinho de burro, vai saber qual é o tratamento que ele tem dentro de casa. O que os pais, os irmãos, alguém, como trata ele dentro de casa, que eu tenho certeza que meu filho não sai por aí pela rua gritando ninguém de burro, porque ele tem um tratamento diferente. Isso é normal, as pessoas, enquanto elas não têm uma mudança de mentalidade, elas agem assim. Eu agi muito assim com meu primogênito, com meu mais velho, que eu tive filho com 17 anos, eu não tinha uma mentalidade, uma visão aberta. Então eu fui falha com ele, mas eu aprendi. E eu tô tentando mudar a cada dia. E o meu pequeno, eu tenho mudado, eu tenho visto a diferença.
E é isso que eu quero dizer pra vocês, muda a nossa mentalidade, vamos profetizar coisas boas, nosso filho, de repente teu filho não tá num caminho tão correto, tá no mundo das drogas ou coisas assim, profetiza, meu filho é uma bênção, ele vai mudar, eu creio que ele vai mudar. O teu filho pode ser tudo o que ele quiser, a gente pode ser o que a gente quiser. Nós viemos nesse mundo com um propósito, de levar a palavra. Mas, e Deus, ele não fez a gente como incapazes, ele não criou a gente para ser perdedor. Ele coloca nós nos cenários, todo cenário que Deus nos coloca tem um propósito. Se ele te colocou ali, ele tem um propósito para você ali. O que te define não é o que você está passando agora. Se você está passando por um momento difícil, um momento de perca, isso não te define, isso não define o que você é. Você pode mudar o teu futuro, você pode mudar o teu amanhã. Vamos falar um pouquinho da Bíblia, de José. José, ele era um filho amado, como todos os outros filhos eram amados, só que José, ele era esforçado, ele ajudava os seus irmãos, ele ia levar alimento para os seus irmãos, era aquele filho que fazia de tudo para ajudar todos. E o que José ganhou? Foi jogado no calabouço pelos seus próprios irmãos, foi vendido pelos seus próprios irmãos. José foi preso, José foi caluniado, foi isso, foi aquilo. E o que José se tornou? José se tornou o rei do Egito. Deus cumpriu o propósito na vida de José. José, ele poderia se afundar naquilo ali, meus irmãos me venderam, meus irmãos me jogaram, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. Não quero mais saber. Não, José sabia o que ele era. José sabia da sua identidade, José sabia o que ele era. Deus já tinha firmado a sua identidade e José sabia que tudo que ele vivia tinha um propósito. Por isso, fala pro teu filho, pra tua filha, desde pequenininho, já mostra quem é a identidade deles. Eles nasceram para ser vencedor. Não importa se o mundo taxa como boca grande, como eu era apelidada de esqueleto também. Não importa se o mundo te taxa como um esqueleto, como uma boca grande, como gorda, como burra, como isso, como aquilo, como cabelo de sarará. Já falaram isso pra mim também. Não importa o que o mundo te taxa, o que importa é a tua verdadeira identidade, a tua verdadeira identidade real. E nós somos filhos de Deus, nós nascemos para vencer, nós temos grande futuro. Deus não fez teus filhos perdedor, para tudo tem um propósito, e não importa, o momento que você está vivendo não define o que você é. Então ensina o teu filho desde o começo, eles nasceram para vencer, não importa o que o mundo fala. O que importa é o teu propósito, para que Deus te mandou aqui, para que Deus nos mandou aqui. É isso aí. Vamos mudar a nossa mentalidade, tá bom? Vamos mudar o jeito de falar com os nossos filhinhos, que eles são príncipes e princesas de Deus e nasceu para vencer. Nós nascemos para vencer. E é isso aí. E um detalhe muito importante. Não esqueçam de se apaixonar por Jesus a cada dia. Se apaixonem por Jesus a cada dia. Se apaixonem, porque Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Beijos, Deus abençoe vocês.